Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos ao programa O Evangelho em Espírito e Verdade, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Vamos ficar aqui envolvidos com as lições do Evangelho à luz dos ensinos da doutrina espírita. E não esqueça, você pode participar do nosso programa através dos canais de comunicação da Web Rádio Cristo Consolador, que estão aí na sua tela, através do YouTube, WhatsApp, Facebook, enfim, participe, você pode enviar seu comentário, pode fazer também a sua pergunta, para que ela possa ser respondida, se não no programa de hoje, porque nós já temos várias perguntas conosco, mas com certeza numa próxima edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Nós vamos hoje destacar Jesus, o Mestre. Na sequência, nós vamos conhecer João Evangelista e o seu Evangelho. Vamos depois mergulhar mais ainda em Paulo de Tarso e suas cartas, e hoje nós vamos destacar a Carta aos Efésios. E terminaremos o programa respondendo as perguntas que nos foram enviadas acerca do Evangelho. Está aí na sua tela agora o site, o endereço da Web Rádio Cristo Consolador na internet. Está aí seu WhatsApp. Participe, então, do nosso programa. Muito bem. Você já parou para pensar por que Jesus veio até nós? Por que ele encarnou? Qual foi, ou qual é, a missão de Jesus? Será que a informação dele ser governador espiritual do nosso planeta é, de fato, uma informação relevante, procedente? E essa questão de Jesus ser mestre? Vamos conversar sobre isso? Quem faz esse anúncio é João Evangelista. E nós vamos lidar daqui a pouco com ele, lá no seu Evangelho, o Evangelho segundo João, que se encontra no Novo Testamento. A passagem é a seguinte, está no capítulo 13, versículo 13 do Evangelho segundo João. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então, nós estamos vendo aqui palavras de Jesus afirmando que, de fato, ele é o Mestre e Senhor. Mas há uma outra passagem, também no Evangelho segundo João, bastante significativa neste contexto, que está no capítulo 3, entre os versículos 1 e 2. Esses versículos são os seguintes. Havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até Jesus de noite. Ele disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Bom, vamos explicar um pouquinho esta passagem. Nicodemos era doutor da lei. Nicodemos fazia parte do Sinédrio, o conselho de sacerdotes, o maior conselho de sacerdotes dos judeus. Então, era um profundo conhecedor das escrituras, chamada Torá. E Nicodemos, ao se encontrar com Jesus, inicia a conversa o chamando de Rabi. Rabi é um termo judaico que tem essa significação de mestre. Mas mestre que vai muito além de professor. Quer dizer, é aquele divino, celestial. E na sequência, Nicodemos diz a ele: tu só podes ser o mestre, porque somente o enviado de Deus pode fazer o que tu fazes. Ou seja, os chamados milagres, as curas e aqueles ensinos de ordem espiritual. Então, Nicodemos, um doutor da lei, membro do Sinédrio, reconhecendo com todas as palavras
que Jesus era mestre, porque sem nenhuma dúvida era o enviado de Deus. Então nós temos aqui duas passagens do Evangelho segundo João quanto a essa questão de Jesus ser mestre. Então a primeira passagem, que está no capítulo 3, versículos 1 e 2, que é essa conversa com Nicodemos, e a segunda passagem, que está no capítulo 13, versículo 13, quando os discípulos dizem a Jesus que muitas pessoas o chamavam de mestre, de Senhor, de enviado de Deus, e Jesus confirma: sim, eu sou o Senhor e mestre. Muito bem, mas o que foi que Jesus veio fazer aqui na Terra? Por que nós o chamamos de mestre? Vamos primeiramente entender esse significado mais profundo de mestre. E para isso nós vamos utilizar o Pedro de Camargo, ou Vinícius, na sua obra O Mestre na Educação, que é um livro lançado pela Federação Espírita Brasileira. Para quem não sabe, Pedro de Camargo foi um valoroso espírita, grande trabalhador do nosso movimento, deixou vários livros escritos. Ele foi ligado à Federação Espírita do Estado de São Paulo e também à USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Um grande palestrante, fez parte da ata do chamado Pacto Áureo, onde foi criado o Conselho Federativo Nacional e que criou, na sequência, a Caravana da Fraternidade, que percorreu o norte e nordeste do Brasil para unir os espíritas daquelas regiões do nosso querido Brasil. Então, na sua obra, O Mestre na Educação, diz, então, o nosso Pedro de Camargo, ou Vinícius, como ele era muito conhecido. Abrindo aspas. Mestre é aquele que educa. Educar é apelar para os poderes do espírito. Mediante esses poderes, é o que o discípulo analisa, perquire, discerne, assimila e aprende. O mestre desperta as faculdades que jazem dormentes e ignoradas no âmago do eu ainda inculto. A missão do mestre não consiste em introduzir conhecimentos na mente do discípulo. Se este não se dispuser a conquistá-los, jamais os possuirá. Fechando aspas, então são as palavras de Pedro de Camargo, nosso Vinícius, no livro O Mestre na Educação. Então, mestre é aquele que consegue chegar lá na alma do discípulo, que consegue despertar todo o seu potencial divino. O mestre não se preocupa em ensinar. O mestre não se preocupa em transmitir conhecimentos. A preocupação do mestre é despertar o espírito, é fazer com que ele queira. Ou seja, o mestre estimula. O discípulo estimulado se motiva a querer aprender, a querer colocar o aprendizado em prática. Por isso, nosso Mestre Jesus não se preocupava em dar grandes explicações a determinados ensinos. Ele falava de uma forma geral, utilizava as parábolas, sempre com aquele objetivo maior de fazer com que os seus discípulos e seus ouvintes pensassem, refletissem e efetivamente quisessem ter aquele encontro com o Evangelho, com a lei de amor. Pedro de Camargo destacou que o mestre é aquele que leva o discípulo a analisar, perquirir, discernir, assimilar e aprender. Isso aqui é todo um processo educativo que nós podemos compreender nos seguintes termos. Primeiro, analisar, ou seja, fazer com que o discípulo ou o educando, ele utilize o bom senso. E como isso é importante, e o Espiritismo trabalha muito isso,
Nós precisamos saber desenvolver e utilizar o bom senso, e somente assim estaremos aptos a analisar aquilo que está sendo mostrado para nós. Segundo, perquirir, ou seja, aprender a investigar o objeto de estudo. Não é? Quais são as consequências? Então, é o perquirir. Na sequência, o discernir, que nós podemos, então, entender como aquele momento de avaliar utilizando o bom senso. Porque agora você já sabe qual é a informação, você já sabe qual é a sua aplicação e as suas consequências, então agora você tem que ter o discernimento de saber se é bom para você e para os outros. E se não é tão bom, ou se é apenas bom para você, mas não seria bom para os outros. Na sequência, o mestre faz com que entremos na assimilação, ou seja, com a visão coletiva, a visão global, porque não podemos pensar apenas em nós, nós vamos, então, na assimilação, conseguir entender por completo aquele ensino, para estarmos aptos a vivenciá-lo. E chegamos, então, no aprendizado. Ou seja, é quando conscientemente incorporamos aquilo que nos foi ensinado. Jesus era mestre porque ele sabia utilizar esse processo de fazer com que os discípulos chegassem à memorização de um conteúdo, de um conhecimento que lhe foi passado. Todos nós temos muitos conhecimentos, sejam eles prestados pelos nossos pais, avós, seja no seio da família, sejam conhecimentos que adquirimos em todo o nosso processo escolar, conhecimentos através de cursos especializados que realizamos durante a vida, conhecimentos que vamos adquirindo no dia a dia, né, nas nossas vivências, nas nossas experiências, os conhecimentos que buscamos hoje em dia na internet. Então, todos nós temos toda uma gama de conhecimentos. Mas isso não é em aprendizados de forma consciente. Isso acontece também com o Evangelho e com o Espiritismo. Muitas vezes nós conhecemos o conteúdo do Evangelho, nós conhecemos o conteúdo das obras de Allan Kardec, mas não significa que aprendemos. Ou seja, que conscientemente apreendemos o profundo significado desses conhecimentos, desses ensinos, e que estejamos trazendo-os para nós mesmos na nossa transformação moral, espiritual, para sermos pessoas do bem, pessoas que pensam no coletivo, ou seja, que pensam nos outros. Nós podemos falar da vida imortal, mas não significa que estejamos, de fato, preparados para enfrentar a morte. Apesar de discursarmos que a morte não existe, que a vida continua depois dela, há uma vida futura, porque todos nós somos almas imortais. Mas uma coisa é fazer um discurso e outra coisa é vivenciá-lo com toda a fé, com toda a crença. Jesus, portanto, foi mestre, é mestre, porque ele soube trabalhar o processo educacional de nos levar a termos consciência do que é o Evangelho, a lei de amor, a importância da sua aplicação e as consequências dessa aplicação para a nossa vida e também a vida dos outros. E como nós pegamos as duas passagens do Evangelho segundo João, que era considerado, e até hoje isso é muito falado, o discípulo amado, está na hora de conhecermos um pouco de João, o evangelista, e do seu evangelho. Aliás, João não escreveu apenas o evangelho, ele também escreveu
cartas, mais 3 cartas referentes ali às lições do Evangelho, que se encontram no Novo Testamento, vai escrever também depois o chamado Apocalipse, que significa, Apocalipse significa revelação. Portanto, seria o livro da revelação. É um livro profético, mediúnico. Vamos falar dele numa próxima oportunidade. Vamos conhecer, então, João? João era o mais jovem dos discípulos de Jesus, irmão de Tiago. E João é muito conhecido porque são feitas várias referências a ele lá nos Atos dos Apóstolos. Por isso que nós temos um conhecimento um pouco maior sobre João Evangelista. Ele era, então, o discípulo amado. E foi o único discípulo que acompanhou o martírio de Jesus na cruz. Todos os demais se mantiveram à distância. João foi aquele que acompanhou, e lá no Gólgota, ele assistiu toda a crucificação e ficou junto com as mulheres que também acompanharam esse ato hediondo, cometido não apenas pelos romanos, mas também em conluio com os judeus. João, então, e essa é uma passagem muito conhecida, foi aquele designado por Jesus para cuidar de Maria de Nazaré, a mãe do nosso mestre. Então, Jesus, ainda na cruz, antes de expirar, ele olha para João e diz, então, para que ele cuidasse de Maria como se fosse a sua própria mãe. Reza a história, segundo o Atos dos Apóstolos, que João, de fato, depois da morte de Jesus, João vai, então, amparar Maria de Nazaré. E ela passa, então, a viver com ele, e vai com isso até o final da sua vida, porque João vai se fixar, anos depois, na cidade de Éfeso, e Maria o acompanha. João nunca mais sai de Éfeso, e eles vão ficar juntos. Maria vai desencarnar primeiro, e depois nós teremos a desencarnação de João. Aliás, é uma passagem lindíssima a esse respeito na obra Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa Nova, que é uma obra totalmente voltada ao estudo do Evangelho, assim como também uma outra obra espírita de referência, que é o livro Primícias do Reino, da nossa querida benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, ficam aí referências de 2 obras muito importantes do Espiritismo para estudarmos o Evangelho. Claro, sem esquecermos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Anotou, então? Boa Nova, de Humberto de Campos, através do nosso Chico Xavier, e Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco. Voltando, então, ao nosso João. Ele, então, vai cuidar de Maria, mas ele não vai para Éfeso de imediato. Primeiramente, João, ele fica em Jerusalém. E junto com Pedro, Tiago e outros discípulos, ele será um dos fundadores da Casa do Caminho, a primeira igreja cristã no mundo, onde eles passam a atender os doentes, os aflitos de toda a ordem, e fazem, então, os estudos dos ensinos de Jesus, baseados no primeiro escrito dos evangelhos, feito por Mateus, os ditos do Senhor, ou seja, apenas então somente os ensinos morais de Jesus. Então, João Evangelista, primeiramente, trabalha em Jerusalém, na Casa do Caminho. Depois, consta que ele volta para a Galileia. Há uma hora que parte dos discípulos faz essa movimentação de sair de Jerusalém e retornar para a Galileia. E lá, eles começam, então, a pregar o Evangelho, começam a espalhar o Evangelho em nome do nosso Mestre Jesus. João Evangelista esteve também em Antioquia,
parece, pelo menos há algumas indicações, que talvez possa ter passado pelo Egito até se fixar na cidade de Éfeso. Nesse percurso, João será preso pelo Império Romano, ele ficou famosa a sua prisão na ilha de Patmos, onde ele passou realmente uma parte da sua vida, até que ele consegue a liberação, e é quando ele resgata Maria de Nazaré, e aí eles vão para Éfeso, onde vão viver até o final das suas vidas. João vai escrever o seu evangelho já bem mais tarde, com uma idade bem mais avançada. É o último discípulo a escrever o evangelho. Então, o evangelho segundo João é o último a ser escrito. Os historiadores consideram que esse evangelho foi escrito ali mais ou menos em torno do ano 90 do primeiro século da era cristã. João Evangelista teria vivido, claro que esses são dados não confirmados, mas ele teria vivido longamente e a sua desencarnação aconteceu ali no ano 103, na cidade de Éfeso. Foi seguramente o último discípulo de Jesus vivo aqui na face da Terra, porque, pelas pesquisas, todos os demais já teriam desencarnado a essa época. Então, João foi a última testemunha ocular de todos os acontecimentos com Jesus a desencarnar. Então, esse é João Evangelista. Do seu evangelho, nós vamos trazer, então, aqui para o nosso comentário, uma passagem que está no capítulo 10, versículo 25, quando João transcreve as seguintes palavras de Jesus: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Essa passagem está em João, capítulo 10, versículo 25. E nós não poderíamos deixar de trazer o comentário de Emmanuel, esse querido benfeitor espiritual que, através do Chico Xavier, nos trouxe uma coleção de livros com comentários aos evangelhos. Começando lá com o livro Caminho, Verdade e Vida, passando pelos livros Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna e Ceifa de Luz. E nós vamos, então, pegar o comentário do Emmanuel, que está no capítulo 2 do livro Pão Nosso. Então, nosso Emmanuel comentando estas palavras de Jesus. Vamos repeti-las. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Comenta então, Emmanuel. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o Verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade, sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo. Viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes.
uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Muito bem, eis aqui o nosso Emmanuel, com seu comentário, no capítulo 2 do livro Pão Nosso, e ele então lembrando que Jesus afirmou que ele, Jesus, havia testificado dele mesmo como enviado de Deus para nos apresentar a lei de amor pelas suas obras. Porque nós reconhecemos que Jesus é o enviado, é o mestre, é o Cristo, o redentor da humanidade, pelas obras que ele realizou. Os ensinos verbais que nos deu, os atendimentos, as curas e assim por diante. Então, as obras testificavam por ele. Por isso, Emmanuel nos solicita que pensemos sobre as nossas obras. As nossas obras estão vinculadas à nossa realidade espiritual, ou as nossas obras estão vinculadas apenas e tão somente às coisas e questões da humanidade terrena? Nós estamos nos vangloriando dos nossos certificados, títulos, carreira profissional e assim por diante, ou estamos trabalhando no auxílio ao próximo através da caridade? O que terá valor no depois da morte, no nosso retorno ao mundo espiritual? Os certificados dos diversos cursos que fizemos, o currículo vitae sobre a nossa profissão, o histórico nosso na família de termos tido filhos e o encaminhamento que demos a eles. Será que são essas coisas que são contadas no mundo espiritual? Ou, pelo contrário, o que vai ser levado em conta são as ações pelo bem do próximo que realizamos, a caridade desinteressada que prodigalizamos, o nosso trabalho em nos desapegarmos dos bens terrenos. O Espiritismo, ao explicar as lições do Evangelho, é muito claro em relação a isso. O que vale no mundo espiritual são as conquistas morais e espirituais que fazemos. Porque o resto é da terra. Não, que não vamos dar nenhum valor a isso. Não é isso. O próprio Emmanuel nos diz que todo conhecimento é importante. Mas conhecimento que é apenas verbalizado, ou seja, que ele não se traduz em obras que beneficiam a coletividade, conhecimentos que não vão nos levar pessoalmente a realizar a transformação moral, eles não têm peso no mundo espiritual no nosso retorno. Porque vai ser nos perguntado: o que foi que você fez com a bênção divina da reencarnação? Você procurou se melhorar? Você procurou colocar a caridade em ação? Você procurou se moralizar? Se espiritualizar? Você viveu pensando não apenas em si mesmo, mas no próximo? Ou seja, só questões morais e espirituais é que serão levadas em conta. Porque o que é da matéria, na matéria fica. Então, só aquilo que pertence ao espírito é que nós vamos levar, porque é inalienável, é o nosso patrimônio, é aquilo que somos e o que fizemos. Então, lembremos sempre disso. Jesus podia sim se apresentar como mestre e senhor, porque as suas obras testemunhavam dele. Então, façamos a pergunta: as minhas obras testemunham de mim? A resposta sempre será sim. Mas esse testemunho é de ordem moral e espiritual ou é simplesmente um testemunho de ordem material? O que eu estou fazendo nesta existência
O que eu estou fazendo com as lições do Evangelho? O que eu estou fazendo com os ensinos do Espiritismo? Estou me transformando com eles? Ou eles são apenas conhecimento que apresento aos outros? Mas lembrando o início do nosso programa, mestre não é aquele que ensina. Mestre é aquele que faz com que seus discípulos aprendam. E há uma grande diferença em relação a isso. Então, todos esses comentários retirados do Evangelho segundo João, lá no seu capítulo de número 10, versículo 25, com os comentários de Emmanuel, que estão no livro Pão Nosso, no seu capítulo 2. Nós chegamos agora àquela hora de falarmos de um outro grande apóstolo de Jesus. João Evangelista foi discípulo, ele que viveu com Jesus. Nós vamos agora falar de um apóstolo. Não chegou a viver com Jesus, mas depois conheceu os seus ensinos, conheceu o Evangelho e passou a trabalhar, então, pela divulgação da Boa Nova. Estamos aqui nos referindo a Paulo de Tarso, grande apóstolo da gentilidade, ou seja, o apóstolo daqueles que não eram judeus e que não tiveram a convivência direta com Jesus. Já explicamos aqui em outro programa que Paulo de Tarso, depois que foi preso pelos romanos e levado a Roma, impedido então de viajar, ele passou a escrever cartas. E muitas dessas cartas sobreviveram até os dias de hoje e fazem parte do Novo Testamento. São cartas muito importantes, porque onde temos aprendizados muito úteis e profundos acerca das lições de Jesus. Paulo de Tarso foi um grande fundador, criador de igrejas cristãs pelo Império Romano, principalmente na Ásia e uma parte ali da Europa. E ele tinha especial carinho pela comunidade cristã da cidade de Corinto, onde ele passou lá várias vezes, e nessa cidade ele fez grandes amizades, e depois, então, escreve aos nossos irmãos e irmãs ali de Corinto. Pois bem, Corinto era uma cidade importante do Império Romano. Corinto ficava no que hoje poderíamos chamar de uma espécie de entroncamento entre duas cidades portuárias. Portanto, Corinto era um entreposto comercial do Império Romano, uma cidade muito movimentada. Corinto não sofria, pelo menos não demasiadamente, influência judaizante, ou seja, influência da doutrina do judaísmo, mas sofria muito com a influência de doutrinas pagãs, principalmente o culto à deusa Afrodite. Isso era um problema, porque a deusa Afrodite era a deusa da sensualidade. Aos poucos, a comunidade cristã de Corinto começou a sofrer essa influência, com alguns estudiosos do Evangelho começando a adaptar os ensinos de Jesus aos interesses da doutrina pagã. Os coríntios, então, enviaram uma carta a Paulo, com um mensageiro, e Paulo, então, escreve de volta, e fazendo toda uma exortação veemente para que eles não se desvirtuassem das lições do Evangelho. Lições essas que nada tem a ver com o judaísmo e muito menos com as doutrinas pagãs. Mas a primeira carta aos Coríntios que nós conhecemos no Novo Testamento, em verdade não é a primeira carta, é a segunda. E a segunda carta aos Coríntios,
está lá publicado no Novo Testamento, não é a segunda carta, é a quarta. Sabe-se que Paulo, na verdade, dirigiu 4 cartas aos Coríntios, mas a primeira e a terceira foram perdidas. Nunca se encontrou nenhum fragmento delas, nenhum papiro dessas cartas. Resistiram com o tempo a segunda e a quarta, que, claro, nós chamamos de primeira e segunda. Há uma diferença entre essas 2 cartas aos Coríntios, porque na primeira, Paulo é veemente na defesa do Evangelho e de chamar a atenção dos coríntios. Na segunda carta, já é uma carta mais amorosa, afetiva, mostrando que os coríntios tinham entendido as admoestações e haviam, então, retornado para os ensinos do nosso Mestre Jesus. Paulo teve oportunidade, entre as 2 primeiras cartas e as 2 últimas, ele teve a oportunidade de visitar diretamente, pessoalmente, a igreja de Corinto. Ele ainda não estava preso, depois é que ele fica preso. Mas ele não conseguiu apaziguar os ânimos. Foi depois que Tito, enviado por Paulo, que já estava preso em Roma, Tito, então, em nome de Paulo, leva a terceira carta, e aí sim, realmente, os coríntios se apaziguam, aceitam a palavra de Paulo e acabam com aquele problema da influência da doutrina pagã da deusa Afrodite. E aí, então, Tito retorna com as boas notícias, e aí Paulo endereça a 4ª e última carta, que é a segunda do Novo Testamento, e aí, então, já feliz, alegre, por isso que é uma carta muito mais afetiva, muito mais amorosa do que a primeira que está publicada lá no Novo Testamento. Então, eis aí, então, as informações sobre essa carta aos Coríntios. Na verdade, 2 cartas aos Coríntios. Bem, nós então procuramos um trecho de uma dessas 2 cartas para destacar aqui do nosso programa. E nos decidimos pela primeira carta aos Coríntios, numa passagem que está no capítulo 1, versículo 23. Vamos então abrir aspas para as palavras de Paulo de Tarso. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Comenta Emmanuel no livro Vinha de Luz, no seu capítulo 7. Agora vamos abrir aspas para o nosso querido amigo espiritual. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas e, ainda agora, não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado,
irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Fechando aspas, essas foram as palavras, então, de Emmanuel, no capítulo 7 do livro Vinha de Luz. Realmente, Emmanuel tem razão. Ainda hoje, para muitas pessoas, nós, espíritas, e tantos outros seguidores do Evangelho, ainda provocamos escândalo, ou somos considerados loucos, fora da realidade. Mas não é verdade. É que nós, espíritas cristãos, não compactuamos com o mal. Não compactuamos com interesses egoístas. Nós, espíritas cristãos, procuramos sempre ter o pensamento holístico, global, coletivo, dentro do ensino de Jesus, de fazer ao próximo somente o que queremos que o próximo nos faça. Por isso, com essa filosofia, com essa visão, é que nós não compactuamos com aquilo que irá prejudicar os nossos irmãos e irmãs em humanidade. E é por isso que não abrimos mão das lições do Evangelho e do Espiritismo, porque são o norte da nossa vida, a luz da nossa existência. Então, não podemos, em nome disso ou daquilo, de ganhar isso ou aquilo, de poder manter isso ou aquilo, não podemos nos desvirtuar do Evangelho. E Paulo de Tarso é o nosso grande exemplo, que apesar de perseguido pelos judeus, depois pelos romanos, ter comparecido em Atenas, na Grécia, para pregar o Evangelho e ter sido desdenhado pelos filósofos gregos e rebaixado à categoria de louco e utopista, Paulo não desistiu e continuou exemplificando. Por isso, Emmanuel coloca, não basta termos o verbo divinizado, o verbo que contagia, que emociona. Esse verbo precisa ser acompanhado pelas ações. Ações próprias. Porque se isso não acontecer, nós estaremos devendo perante a lei divina. Esperemos-nos, portanto, em Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do Evangelho, que tudo fez para que a comunidade cristã de Corinto não perdesse o caminho que devia seguir, sendo então fiel aos ensinos morais de Jesus, portanto, aos ensinos e à prática do Evangelho. Mas nós vamos conhecer outras cartas de Paulo de Tarso nos nossos próximos programas.
Porque agora é a hora de passar a palavra a você, que está aí acompanhando o programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Porque o Espiritismo tem muita coisa a dizer a respeito de Jesus e do Evangelho. E nós recebemos, através aqui da internet, a pergunta que é da cidade do Rio de Janeiro, que vem da Deise. E a Deise pergunta: o Evangelho será o futuro da humanidade? Nós não temos nenhuma dúvida que todos, no futuro, iremos nos encontrar nos ensinos morais de Jesus. Temos aqui que lembrar que nem todo mundo no seio da humanidade é cristão. Nós temos os budistas, os islâmicos, os judeus, os hinduístas, temos os ateus e assim por diante. Então, apenas uma parcela da humanidade conhece o Evangelho, se declara cristã. Por isso que nós não podemos dizer que no futuro o encontro de todos nós será exatamente com o Evangelho, ou será com o Espiritismo, que nos traz a realidade, a verdade da imortalidade da alma, da reencarnação e da mediunidade. Não. No futuro, nós nos encontraremos com a verdade. E a verdade está nos ensinos morais de Jesus. Porque esses ensinos são universais, ou seja, para todos, independente da religião ou não religião que professe, e são ensinos atemporais, ou seja, são ensinos para todos os tempos. E não há como discutir isso. Lembrando aqui que Mahatma Gandhi, esse grande pacificador da Índia, que não era cristão, ele declarou, e isso foi registrado, e é muito falado, é muito publicado, ele declarou que se porventura houvesse uma hecatombe mundial que dizimasse todos os livros da humanidade, mas sobrasse um único exemplar do Sermão da Montanha, a humanidade não teria perdido nada. É um não cristão falando da importância dos ensinos de Jesus. Então, no futuro, não temos dúvida disso, o nosso encontro será com os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Recebemos também uma pergunta, igualmente vinda da cidade do Rio de Janeiro, mas da Rosane. O que devemos fazer para sermos fiéis discípulos de Jesus? Bem, nós vimos hoje no nosso programa 2 textos de Emmanuel. E nos 2 textos, Emmanuel deixa muito claro que o conhecimento, a teoria, precisa estar ligada à prática. Ou seja, não basta conhecer, não basta ensinar, não basta falar dos ensinos de Jesus. É preciso transformá-los em ações concretas. Porque se não houver essa transformação em ações concretas, nós apenas teremos ensinos que memorizamos. Essas ações concretas precisam começar conosco, ou seja, a reforma íntima, ou autoeducação do ponto de vista moral. Porque com o Evangelho, esclarecido à luz do Espiritismo, eu não posso mais ser o mesmo. Eu não posso ficar mais na minha zona de conforto. Eu tenho que combater em mim as más tendências que ainda possuo, os vícios morais que ainda me desonram. E em mim, eu tenho que trabalhar o desenvolvimento das virtudes, dos valores humanos. Portanto, é um trabalho prático. Ele não é simplesmente teórico. Na sequência, conforme estou me trabalhando para me melhorar, me transformar, eu tenho que começar a traduzir isso em ações de amparo ao próximo.
Por isso que, entendendo o Evangelho, o Espiritismo, com Allan Kardec, ergue a bandeira: fora da caridade não há salvação. A caridade do verbo, né, da palavra iluminada, que vai orientar, esclarecer, confortar, mas também a caridade material, da roupa, do agasalho, do mantimento a quem está passando fome. Então, nós temos a caridade moral e a caridade material. Não apenas para aqueles que vivem conosco, mas para todo esse universo de pessoas que ainda vivem no campo da dor, do sofrimento, da aflição, de toda ordem, seja material ou moral. É assim, portanto, colocando em prática os ensinos de Jesus, que seremos ou poderemos ser levados à conta de fiéis discípulos pela espiritualidade superior e pelo nosso próprio Mestre Jesus. Fazendo tudo isso sem esperar nenhum tipo de recompensa, nem aqui e nem no depois da morte, no retorno ao mundo espiritual. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus é humilde. Ele simplesmente entende as lições, as trabalha com ele mesmo e as coloca em ação a benefício do próximo. É isso que temos que fazer para sermos considerados fiéis discípulos do nosso Mestre. E lembrando que isso é um processo. Ninguém tem que se cobrar demasiadamente para colocar isso em prática. É processo que vamos realizando. Para encerrar o nosso programa, nós recebemos aqui da Fátima, que é da cidade de São Paulo, capital, a seguinte indagação: o que o Espiritismo acrescenta às lições do Evangelho? Essa é uma pergunta muito boa, muito importante. Se estudarmos com atenção a codificação espírita, ou seja, as obras de Allan Kardec, nós vamos ver que o Espiritismo, em verdade, nada acrescenta de novo às lições do Evangelho, mas traz as chaves para compreendermos os ensinos de Jesus. E são duas chaves principais: a imortalidade da alma, com a continuidade, portanto, da vida após a morte, e a reencarnação, o nascer de novo, aquele diálogo famoso que Jesus teve com Nicodemos. Então, o Espiritismo esclarece, em espírito e verdade, e daí o nome do nosso programa, o Evangelho. Porque é muito mais fácil entendermos o Evangelho com as lições espirituais e com essa visão que temos, que somos seres imortais, criados por Deus para chegarmos à perfeição. Quanto aos ensinos morais de Jesus, o Espiritismo não vem criar nada, inventar nada, acrescentar ensinos que, porventura, ele não tenha passado para nós. Não. Porque Jesus era um espírito superior, mestre. Ele foi enviado para realizar a sua missão. Mas o Espiritismo vem reviver muitos desses ensinos que estavam ou esquecidos ou deturpados nas mais diversas interpretações. Então, o Espiritismo revive o Evangelho. Daí porque o Espiritismo é considerado também como o Evangelho redivivo. E, ao reviver o Evangelho, o Espiritismo, então, ele esclarece de uma forma muito mais profunda o Evangelho e todas as lições do nosso Mestre Jesus. Agradeço aqui a todos que estão aqui escrevendo conosco, estão aparecendo na tela, todos que estão participando. Realmente, um grande abraço a todos e sempre lembrando, é preciso praticar. Não basta simplesmente conhecer. Então, nós espíritas, que somos também cristãos, precisamos sempre nos conscientizar disso. Então, estudemos, tenhamos o conhecimento, mas nos transformemos, nos melhoremos e façamos sempre a caridade para com o nosso próximo, porque somente assim melhoraremos a
humanidade. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Hoje, nós passamos pela história, fomos olhar por que Jesus é considerado o nosso mestre, mergulhamos em João Evangelista e o seu Evangelho, também fizemos um mergulho na carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, melhor dizendo, nas suas duas cartas aos Coríntios, destacando uma das suas lições, e tivemos aqui a oportunidade deste diálogo com os nossos teleouvintes que estão aqui nos acompanhando através da internet. Deixo aqui o convite para que você esteja conosco na próxima quinta-feira, 5 da tarde. Marque isso aí no seu calendário, na sua agenda, para mais uma edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, pela Web Rádio Cristo Consolador. E você acompanha toda a programação da emissora através da internet, no YouTube, no Facebook, no site, podendo então fazer a sua participação nos diversos programas que já estão no ar. E que nunca esqueçamos, Jesus é o nosso guia e modelo. É o caminho, a verdade e a vida para mais rapidamente alcançarmos a nossa perfeição. Não esqueçamos disso. E lembrando que Ele nunca nos abandonou, sempre esteve conosco e estará, porque acima de tudo, Ele nos ama como espírito superior que Ele é. Amemos o nosso próximo, para sermos os fiéis discípulos do nosso Mestre. E assim, nós vamos encontrar nesta existência mais motivos de sermos felizes, de nos alegrarmos. Lembrando que nada acontece por acaso, porque acima de tudo está Deus, nosso Pai, perfeito, com a sua lei perfeita que rege todo o universo. E essa lei tem por base o amor. Por isso Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros. E os espíritos superiores, através da mediunidade, também nos dizem: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Um grande abraço a todos, paz em todos os corações, até o nosso próximo encontro aqui no programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Paz em todos os corações.